boa tarde para você que está acompanhando o Bahia Notícias, seja pelas redes sociais ou pelo nosso site. Começa agora ao vivo a edição dessa terça-feira, dia 15 de outubro, do BN na Tela. E nosso giro de notícias começa direto de Fortaleza, não começa pela Bahia. Hoje, lá na capital do Ceará, um edifício uma área residencial desabou e acabou deixando 10 pessoas desaparecidas, 9 feridas e uma morta. A situação que mais chamou a atenção foi de um morador do primeiro andar desse edifício que desabou, que, acordado, ali em meio aos escombros, soterrado, mandou áudios e até mesmo fotos da situação para o grupo da família no WhatsApp. O estudante Davi Sampaio relatou aos familiares que estava bem. E realmente, apesar de morar no primeiro andar do edifício que desabou, ele sofreu apenas lesões leves. A polícia ainda investiga os motivos que levaram esse prédio, o edifício Andréia, em Fortaleza, a desabar. O Davi, que mandou a foto para o grupo da família enquanto estava soterrado, passa bem. Ele está entre os 9 resgatados com ferimentos leves do incidente. Agora sim, falando um pouquinho de Brasília, a Polícia Federal hoje cumpriu na manhã de hoje, mandatos de busca e apreensão na residência do deputado federal Luciano Bivar, que é presidente do PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Além da residência de Bivar, também foram cumpridos mandatos de busca e apreensão na sede do PSL em Recife. Lembrando que, além de presidente nacional, Bivar foi um dos nomes que organizou as eleições do partido do presidente lá em Pernambuco. Essa investigação da PF apura o suposto laranjal do PSL, que surgiu não exatamente hoje, mas há cerca de 10 meses atrás, com uma série de reportagens do jornal Folha de São Paulo. Ali, a Folha identificou que algumas candidatas foram postas atraindo parte de financiamento para candidaturas mulheres, mas na verdade foram candidaturas fantasmas, foram usadas como laranja para desvios de recurso de campanha. O mais notório dessa situação é que a PF foi cumprir esses mandatos exatamente no momento em que o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da sigla, Luciano Bivar, não estão nos melhores dias. Em pé de guerra, o presidente Bolsonaro chegou a ameaçar sair da legenda e nos bastidores, enquanto o Bivar já disse publicamente que Bolsonaro estava afastado do partido. Também nos bastidores, o grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro começa a articular uma forma de sair do PSL sem perder os mandatos. O mais interessante, então, é 10 meses depois, em meio a essa briga do presidente com o Bivar, a operação da Polícia Federal cumpre, então, esses mandatos para investigar as candidaturas laranjas lá em Recife. E já que a gente está falando do presidente Jair Bolsonaro, caso realmente saia do PSL, o Republicanos, antigo PRB, pode ser o novo partido do presidente. Em reportagem publicada hoje, o presidente da sigla, o deputado Marcos Pereira, sinalizou que várias lideranças dentro do partido estão pedindo para que ele tente trazer o presidente da República para o Republicanos. Lembrando que esse partido ele tem uma ligação muito forte com a Igreja Universal do Reino de Deus, liderada aí que tem como a principal liderança o pastor e bispo Edir Macedo. Edir Macedo, inclusive, que consagrou o presidente Jair Bolsonaro em uma cerimônia no último mês, e aí tem uma relação muito estreita tanto com o presidente quanto o eleitorado evangélico que apoia Bolsonaro. Aqui na Bahia, o Republicanos é liderado pelo deputado federal Márcio Marinho, que inclusive participou já de governos petistas. Ele fazia parte do governo do ex-governador Jacques Wagner. E aí, o que você acha de Bolsonaro no Republicanos? Vai comentando aí que no final do nosso programa a gente interage com quem está ao vivo com a gente no Facebook. E você mora em São Paulo ou tem uma viagem marcada para o Nordeste? Então, deve aí essas manchas de óleo que surgiram em todo o nosso litoral devem ter te preocupado e feito pensar que talvez não seja a melhor hora para viajar para cá, não é? Exatamente. Hoje o Procon de São Paulo divulgou uma orientação para os consumidores que têm viagens marcadas para o Nordeste, enquanto ainda a região enfrenta esse problema com as manchas de óleo que chegam ao litoral da região. Acontece que se você tem um pacote de viagem
ou hospedagem marcada para o Nordeste durante essa crise ambiental, o Procon orientou que você pode sim remarcar a sua hospedagem ou então remarcar o seu pacote de viagem sem adição de multa. O entendimento é que o consumidor nessa relação toda tem a situação mais vulnerável e por isso pode sim fazer essas remarcações sem pagamento de multa, afinal de contas deve ser prezada a segurança e a saúde do consumidor em uma viagem desse tipo. A gente segue acompanhando aqui toda a situação das manchas de óleo que chegaram inclusive a Salvador. No final de semana, até 15 quilos de pelotas de petróleo foram retiradas da Praia do Flamengo. E antes de terminar, a gente vai falar sobre o movimento da Aspra, aí pequena mobilização dos policiais militares e bombeiros que fazem parte do movimento ligado ao deputado estadual Soldado Prisco, que anunciaram a greve, uma pequena mobilização na última semana. Hoje a Corregedoria da Polícia Militar, instaurou um inquérito específico para apurar a conduta de policiais militares ligados ao movimento paredista. A ideia é apurar as denúncias que o próprio Ministério Público citou na última semana também em coletiva de envolvimentos em ataques ou até mesmo tentativas de alardear a população naquelas situações que apareceram bastante nos grupos de WhatsApp, onde ônibus foram alvejados. A intenção é investigar se esses policiais militares ligados ao movimento puxado pelo deputado estadual Soldado Prisco fizeram parte dessas ações criminosas de ataques. Até então, tudo trata-se de uma investigação e o deputado Soldado Prisco não está aí entre os principais alvos, e sim os policiais que estiveram envolvidos nessa situação. A Secretaria de Segurança Pública, na última semana, notificou que um policial militar ligado à Aspra participou sim de um desses ataques ao alvejar um ônibus, com tiros. Ele foi interceptado por equipes da polícia e foi conduzido aí sob a jurisdição da SSP. A gente vai acompanhando porque até então o Ministério Público também diz que todas as pessoas que participaram desses atos, esses atos não grevistas, mas criminosos de atacarem o patrimônio público, podem ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Até então, o que a gente tem é esse inquérito da Corregedoria da Polícia Militar. De qualquer forma, o Bahia Notícias está acompanhando esse movimento de perto. Ontem os policiais militares realizaram uma pequena mobilização, uma carreata, que partiu em direção ao centro administrativo da Bahia. Alguns carros foram vistos com a frase estampada "Negocia Rui", pedindo para que o governador Rui Costa reconheça e aceite negociar com esse pequeno grupo que está mobilizado. O BN na tela, antes de acabar, vai agora interagir com você que está com a gente no Facebook e tem comentado. Vou pedir a ajuda aqui da Priscila muito obrigado, Priscila, para que a gente possa fazer a leitura dos comentários de hoje. Meu primeiro boa noite vai para Silvana Oliveira, que fala de Caculé, diz que lá tá muito calor. Já o Antônio Brito diz que está ligado no BN e o Hugo Ramos diz que tem que abrir um inquérito contra a polícia e contra um comando que vive com salário de PM. O Aldemir Rangel dos Santos diz que é de Campo dos Goitacazes, quase não sai, mas morou 12 anos aqui na Bahia. Muito obrigado pela sua audiência, Ademir Rangel. A Márcia Rios dá boa noite, enquanto o Alex Bahia manda saudações tricolores e fala pra cima deles, Criciúma. A Maria Aparecida tá aqui com a gente, junto com a Maria Gorete Silva, falei seu nome certo, que vão dando aqui boa noite. O Paulo Teles dá um boa noite e diz que fala de Feira de Santana. Já o Israel Sanz tá aqui também, sempre com a gente, hoje também dando o seu boa noite. A Mari Rodrigues, a Rose Barreto e o Clau Barbosa falam que estão aqui acompanhando bem na tela. E o Clau Barbosa diz que mês que vem tá aqui na Bahia. A Irani Batista diz que está em Brasília assistindo o Bahia Notícias e que ama o nosso estado. O Israel Santos pergunta onde está o Fernando, nosso editor-chefe aqui, tem múltiplos empregos, está agora cuidando do nosso site para que a gente sempre possa trazer as melhores matérias para vocês. A Neide Barros dá boa noite, enquanto a Nalva Rocha diz um boa noite e fala que tragédia. A gente não sabe só para qual das notícias. O Thiago Vinícius dá um boa noite e, por último, Miguel Bezerra fala lá de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais.
A edição do BN na Tela de hoje está acabando por aqui, mas amanhã a gente está de volta às 6 horas da tarde. Se você quiser continuar muito bem informado, continue acessando o Bahia Notícias. Meu abraço e até mais.